Vamos ler as Escrituras no Salmo 129, Cântico de Romagem, ou Cântico de Peregrinação. São 8 versículos somente. Estou na série de Salmos todos esses dias, falando sobre o livro de Salmos. Vamos ler as Escrituras então. Diz assim: muitas vezes me angustiaram desde a minha mocidade. Israel que o diga. Desde a minha mocidade me angustiaram, todavia não prevaleceram contra mim. Sobre o meu dorso lavraram os aradores, nele abriram longos sulcos. Mas o Senhor é justo, cortou as cordas dos ímpios. Sejam envergonhados e repelidos todos os que aborrecem a Sião. Sejam como a erva dos telhados, que seca antes de florescer, com a qual não enche a mão o ceifeiro, nem os braços o que ata os feixes. E também os que passam não dizem: a bênção do Senhor seja convosco. Nós vos abençoamos em nome do Senhor. Na tradução da Passion, que traz perseguidos, mas não derrotados, uma canção da escada, que a escada, o cântico dos degraus, era a peregrinação do povo que saía das regiões periféricas de Israel e iria para Jerusalém para as festas. A tradução da Passion diz assim: que todo o Israel o reconheça. Desde o início fomos perseguidos pelas nações, e desde o nosso começo enfrentamos uma discriminação sem fim. Mesmo assim, nossos inimigos não nos derrotaram. Ainda estamos aqui. Eles nos machucaram mais do que se pode expressar, nos despedaçando, cortando profundamente nossas almas. Mas não importa o que aconteça, o Senhor é bom para nós. Ele é um Deus justo que se levantou para nos defender, quebrando as correntes dos malignos que nos prendiam. De modo, todos os que odeiam os judeus recuarão em desgraça para uma derrota vergonhosa. Sejam como a erva plantada em terra rasa, que logo murcha sem sustento. Sejam como ervas daninhas, ignoradas pelo ceifeiro e sem valor para o ceifador. Ninguém que os veja diga: que as bênçãos de Yahvé estejam sobre a sua vida, que o Senhor te abençoe. Então vamos lá. Nesse Salmo 129, nós temos um homem que, como todos nós, sofre, padece. Um homem com histórias de crise, de lutas. Quem nasceu nesse mundo sem ter sido ferido? Quem não foi alvo de problemas, de bullying, de sofrimentos, de dores, de enfermidades, de acusações falsas, calúnias? Quem não foi alvo de violência? Violência física, violência emocional, violência sexual. Todos os seres humanos que nasceram nesse planeta têm histórias tristes. A diferença é o que nós fazemos com essas histórias. Se elas se tornam para nós uma plataforma que nos gera anticorpos e a força necessária para prevalecer diante delas, ou se nós ficamos presos a essa experiência traumática e limitados dentro dela. O salmista diz: muitas vezes, veja a expressão, muitas vezes me angustiaram, desde a minha mocidade. Israel que o diga: desde a minha mocidade me angustiaram, todavia não prevaleceram contra mim. Muitas vezes, ou seja, frequentemente, desde a minha mocidade, ou seja, há muito tempo, me angustiaram, ou seja, me fizeram sofrer. Temos aqui um de nós que é oprimido, premido, pressionado, ferido. Um como nós que foi maltratado, molestado, infelicitado, machucado. Mas esse alguém como nós
não sucumbe à dor, não se entrega ao sofrimento, não transforma suas memórias em lata de lixo das histórias do passado, não permite que a dor seja seu termômetro ou que a vida seja vista pelo viés da ferida. Há pessoas assim marcadas por um acontecimento onde tudo que elas enxergam é a partir daquela dor, daquele sofrimento, daquela perda. Eu digo isso porque tenho encontrado muita gente estacionada dentro de um ponto nas suas vidas. Simplesmente existe um momento que as deixou marcadas e impedidas de avançar. Gente que ficou presa numa experiência que a fez adoecer. E no Salmo 129 nós temos o exemplo de um homem que venceu a dor. Ele é capaz de descrever suas dores e falar delas em um tom vitorioso. Uma nota de exultação, uma expressão de triunfo. Muitas vezes, não foram poucas, me angustiaram desde a minha mocidade, desde que eu me entendo por gente. Israel que o diga, desde a minha mocidade me angustiaram, todavia. Esse todavia muda o assunto. Esse todavia faz uma curva. Se nós chegamos até aqui e não temos uma adversativa, não temos um mais, um entretanto, um todavia, um contudo, nós somos apenas vítimas. Mas o todavia expressa uma mudança no curso do discurso, das palavras. Não prevaleceram contra mim. Ele é capaz de falar daquilo que lhe feriu e acrescenta, contudo, entretanto, ele entende o poder das adversativas, assim como Paulo, que diz: em tudo somos atribulados, porém não angustiados, perplexos, mas não desesperados, perseguidos, mas não desamparados, abatidos, mas não destruídos. Qual é o seu mais? Qual é o seu porém? É o José. Para a preservação da vida vocês me enviaram aqui. O mal que vocês intentaram contra mim, Deus o tornou em bem. Há uma grande quantidade de energia em um porém, em um mas, em um contudo, em um entretanto. A primeira coisa a aprender nesse salmo é o poder dessas adversativas. Você pode dizer: eu me sinto tão mal hoje, no entanto, contudo, eu vou me levantar e vou seguir andando. Mesmo que o meu progresso seja lento, eu vou seguir em frente. Ou você pode dizer: eu estou ofendido, eu estou tão magoado, todavia, porém, mas eu vou escolher o perdão e me recuso a me tornar uma pessoa amarga, não vou ficar preso na ofensa. Você pode dizer: ninguém reconhece o que eu faço, ou ninguém me dá valor. Entretanto, eu vou servir a Deus de todo o coração, porque a minha recompensa vem do Senhor, Ele vê, Ele sabe, Ele é suficiente, e isso é o bastante. Eu estou cansado, mas eu não vou desistir. Eles se levantaram contra mim, mas não irão prevalecer. Me angustiaram desde a minha mocidade, muitas vezes. Israel que o diga, desde a minha mocidade me angustiaram, todavia não prevaleceram contra mim. Fala para o seu irmão: não prevaleceram contra mim. Pense em algo e diga: não prevaleceram contra mim. Vamos lá, pense de novo: não prevaleceram contra mim. Eu digo isso porque essas lembranças dolorosas, elas por vezes ficam infectadas. Quando não tratadas, elas geram uma inflamação, uma infecção, e as pessoas adoecem por conta delas. É incrível como as pessoas estão feridas, é incrível como as pessoas estão surtadas, é incrível como as pessoas estão, de alguma maneira, afetadas.
E o salmista tem um brado no interior da alma, um grito de vitória. Não prevaleceram contra mim. Não é que ele ficou intacto, não é que ele saiu ileso, não é que ele simplesmente é inabalável. Ele sofreu, ele fala, mas contudo venceu a dor dentro do íntimo. Ele carrega um misto de tristeza, determinação, que o leva adiante, mesmo diante do sofrimento. Mesmo diante da dor, ele está marchando. Mesmo sentindo a ferida, ele continua andando. Spurgeon comenta sobre esse texto. Embora dolorosamente abatido, o afligido tem o coração intacto e desdenha ceder por pouco que seja ao inimigo. Ele olha para o inimigo e disse: vocês não vão ter esse prato cheio. Vocês não vão conseguir fazer com que os seus sentimentos, eu publiquei inclusive no Twitter, a sua felicidade por vezes é um escândalo para as pessoas que não querem te ver bem. E tudo que você tem que fazer na vida é dar esse banquete na presença dos seus inimigos, de que você vai sair do outro lado na luta e Deus vai preparar uma mesa para você na presença deles. A segunda lição importante para levar para casa hoje, aplicar imediatamente, é ter alguém que possa falar por você. Você tem que ter alguém que pode dar testemunho seu. E o salmista invoca suas testemunhas. Ele disse: Israel que o diga. Sua dor, portanto, era pública, manifesta, era notória. Suas agonias e suas lágrimas eram conhecidas. Israel que o diga. Jesus disse: eu não dou testemunho de mim. João Batista deu testemunho de mim. Quando questionado com que autoridades faz essas coisas, ele pergunta: o batismo de João era de Deus ou dos homens? Ele está falando que o João o indicou, o João o apontou. Jesus foi apontado por João o Batista. Imagine eu e você. Tem um momento na Bíblia, no livro de João, que ele fala: as escrituras dão testemunho de mim, as obras que eu faço dão testemunho de mim, o Pai dá testemunho de mim, Moisés dá testemunho de mim e João o Batista dá testemunho sobre mim. Pergunta: quem dá testemunho sobre você? Quem conhece a sua vida o suficiente para poder te defender, para poder falar para você ou falar por você? Nós temos um homem que é capaz de descrever sua dor, e o faz com dramaticidade. Um homem que usa uma linguagem extremamente pesada. Veja o verso 3. Sobre o meu dorso lavraram os aradores, nele abriram longos sulcos. Na versão da Passion, eles nos machucaram mais do que se pode expressar. Mais do que eu consiga dizer. Nos despedaçando e cortando profundamente as nossas almas. O salmista diz que foram muitas vezes, e desde cedo, me angustiaram severamente. Ele diz que suas costas viraram o caminho do arado. Arado é aquele instrumento com pontas de paus agudas e penetrantes, ou ferro retorcido, afiado, puxado por bois, rasgando e dilacerando o coração da terra. Ele está dizendo: fizeram isso nas minhas costas. Ele diz: eu fui atacado traiçoeiramente na retaguarda. Seus adversários, diz ele, deixaram marcas profundas sobre seu dorso, afundaram-lhe o aguilhão e lhe abriram longos sulcos. Falar da sua dor não é para qualquer um. O caminho da cura está em expressar os sentimentos do que você viveu. E falar abertamente sobre isso é somente para quem já foi curado, ou para quem está nesse processo. Porque há os que falam das suas dores e contaminam tudo e todos. O texto diz: tendo cuidado que ninguém se prive da graça de Deus, e que nenhuma raiz de amargura vos perturbe, e por ela muitos sejam contaminados. Nenhuma
raiz de amargura vos perturbe, e por elas muitos sejam contaminados. Há muitos de nós que contaminam, e há muitos outros que são contaminados pelas palavras amargas proferidas pelas pessoas que guardam rancor e ódio no coração. O que prende e enclausura o homem não é a opressão que vem de fora, mas a amargura que vem de dentro. É a hemorragia da alma, a alma sangrando. O mal não é aquilo que fazem com você, mas aquilo que você deixa se aninhar no seu espírito, criar raízes, alastrar-se, carcomer seus nervos e seus ossos. O salmista compõe seus dramas e tragédias em um tom apropriado. Ele fala daquilo que ele viveu com notas de triunfo e de superação. Ele consegue transmitir tudo aquilo que viveu, tudo aquilo que passou, e dizer: não prevaleceram contra mim. Portanto, é muito importante você esperar para falar sobre alguns assuntos no tempo certo. Esperar pelo Senhor, porque Ele vai te dar o resgate de todas as suas dores. Paulo disse, não amargurado: eu fui perseguido pelos meus compatriotas? Não. Eu fui injustiçado por eles. Veja como eu paguei o preço e sofri o dano. Ou ainda, vejam como recebi em troca de fazer o bem às pessoas o mal. Não, ele dizia: carrego no corpo as marcas do Evangelho. Para ele, suas cicatrizes eram suas medalhas. Ele se chamou prisioneiro de Cristo e não de Nero. Não era um imperador que tinha o aprisionado. Ele sabia que existia um propósito maior nos seus sofrimentos. E ser capaz de falar de um passado doloroso e se vangloriar das marcas deixadas sobre si mesmo é somente para quem tem certeza de que existe um Deus que, afinal, fará justiça. Somente para quem crê que Deus é um justo Salvador, você pode declarar o que você viveu e acentuar: todavia, não prevaleceram contra mim. E a terceira lição desse salmo é que a verdade é filha do tempo. Espere mais um pouco. Às vezes você não vai ter que contar a versão da história. O tempo vai contar. O seu fruto vai contar. Os seus resultados vão falar. Então temos o verso 4. Mas o Senhor é justo. Diga: o Senhor é justo. Cortou as cordas dos ímpios. Quantos sabem que Deus vai cortar as cordas dos ímpios nesse país? Amém. Diga: o Senhor é justo. Cortou as cordas dos ímpios. O salmista não está culpando a Deus. Ele não está dizendo: Deus, o Senhor foi mal por deixar eu passar por isso. Mas ele está agradecendo pelo livramento e pela libertação. E está dizendo: mesmo na minha batalha, na minha crise, na minha luta, o Senhor é justo. É como Jó, que diz a Bíblia que não pecou com palavras. No meio de tudo aquilo que ele viveu, e vieram os seus amigos, que ele chama de consoladores molestos, aqueles que vieram para aliviar a carga e colocaram mais peso, esmagando a cana quebrada e apagando o pavio que fumegava, advogados de Deus, assassinos da graça, legalistas. O Senhor é justo, disse ele, e Ele vai cortar as cordas dos ímpios. Eu acho que essa é uma boa notícia essa manhã. Eu acho que você ainda está acordando essa manhã. Eu acho que essa mensagem não está sendo tão boa assim. O Senhor é justo e Ele vai cortar as cordas dos ímpios. O Senhor é justo. Porque tem tanta gente que joga em cima de Deus as suas lamúrias, as suas queixas. Gente que vive ressentido.
Gente que vive na depressão ou ressentido pela dor que teve que passar e não consegue entender como Deus permitiu. Por que Deus deixou? Porque há tanta gente sofrendo nesse mundo. Porque o ímpio ainda prevalece. Parece Abacuque. Por quê? Até quando? Eu clamo e tu não me ouves. Injustiça, litígio, o ímpio prevalece contra o justo. Veja um profeta contaminado pela dor das coisas que deram errado. Então Deus responde a ele: eu vou fazer uma coisa tão incrível, que se você não for testemunha ocular, você vai duvidar, Abacuque. Eu estou para fazer algo tão extraordinário, que se você não estiver presente, você vai dizer, você só pode estar exagerando. Em nossa geração, Deus vai fazer algo tão extraordinário, que nós vamos dizer, é grande demais, só podem ter aumentado o testemunho. Existe algo tão poderoso que Deus vai fazer nesse país, acredite ainda. E a resposta a essas perguntas é que os homens podem nos fazer sofrer, mas Deus vai quebrar as suas cordas. Deus vai limitar o poder deles, mas o Senhor é justo. O salmista escreveu: eu padeci, sofri, me angustiaram, desde a minha mocidade, muitas vezes. Me trilharam, não me deram folga a vida inteira, andaram no meu encalço, trilharam sobre mim, fui apunhalado pelas costas, abriram valas no meu dorso. Este homem deveria ser o quartel da amargura, a torre da queixa e do lamento, o arauto do desencanto e do desespero, o muro das lamentações, um homem dolorido, injustiçado, mas ele é aquele que enfrenta o passado, encara o presente e projeta o futuro. As pessoas se fazem de vítimas, elas dizem, eu tenho histórias tristes, e eu sempre digo a elas, entra na fila. Como eu comecei, todos nós passamos por problemas imensos, e cada um de nós tem o tamanho da luta que precisa. Se colocasse os meus problemas na mesa, e os seus, eu não queria trocá-los. Não porque os meus sejam inferiores aos seus, mas é porque Deus deu para cada um o que cada um pode suportar. E Ele é fiel para dar o escape, o livramento e o socorro na hora certa. Deus vai cortar as cordas dos ímpios. Esse homem sabe falar do passado. É incrível, pessoas que conseguem expressar. E ele se vangloria das marcas e das cicatrizes, porque ele sabe fazer as contas. Eu amo essas pessoas que sabem fazer conta. Ele conhece a matemática e sabe o algoritmo daqueles que estão fazendo coisas erradas. Onde eles vão chegar? Existe uma matemática exata. Por exemplo, a Bíblia diz que a soberba precede a ruína, a altivez de espírito a queda. É matemático. Veja alguém que vive soberbo e orgulhoso, a conta vai chegar. Não tem como errar. Se ele não fizer uma curva de arrependimento, vai dar com a cara na parede, vai se arrebentar. E não é apenas um desejo, é uma predição. Não pode ser de outra forma, porque o universo é governado por um Deus santo e um Deus justo. O salmista sabe que no fim de tudo, os que se movem pela amargura e ódio terão a sua recompensa. E às vezes isso parece demorar, não é verdade? Como o salmista disse no Salmo 37 e no Salmo 73. Vamos lê-los. Não te indignes por conta dos malfeitores, nem tenhas invejas dos que praticam a iniquidade, porque eles dentro em breve definharão como a relva e murcharão como a erva verde. Então, confia no Senhor e faz o bem, habita na terra e alimenta-te da verdade. Agrada-te do Senhor e Ele satisfará
os desejos do teu coração. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele vai fazer. Fará sobressair a tua justiça como a luz e o teu direito como o sol ao meio-dia. Ei, vai amanhecer, vai ter claridade sobre esses assuntos. A luz vai brilhar sobre todos esses temas. A verdade é filha do tempo. Salmo 73 vai dizer: quanto a mim, quase me resvalaram os meus pés. Pouco faltou para que se desviasse os meus passos, porque eu invejava os arrogantes, ao ver a prosperidade dos perversos. Você olha e fala: está se dando tão bem essa gente má, fazendo o que está fazendo. E aí você é tentado a ficar como Abacuque: até quando? Então vem o verso 17 e diz: até que eu entrei no santuário de Deus e atinei com o fim deles. Tu certamente os pões em lugares escorregadios e os fazes cair na destruição. Como ficam de súbito assolados, totalmente aniquilados de terror. Como ao sonho, quando se acorda assim, ó Senhor, ao despertares, desprezarás a imagem deles. Depois de abrir o coração, depois de falar das suas dores, depois de fazer a matemática de quem vive no ódio e na amargura, o salmista é capaz de ver a vida com bons olhos, ver a vida sem o viés da ferida, com uma atitude positiva que toma conta do coração. As lentes dos seus olhos estão limpas para ver o futuro, porque não existe futuro enquanto não lidarmos com o passado. Enquanto não resolvermos todas essas coisas que nos fazem ver a vida por um olhar ruim, porque se seus olhos foram bons, todo o teu corpo terá luz. Mas caso a luz que haja em ti sejam trevas, quão grandes trevas serão. É a questão do olhar, o olhar a prosperidade do outro e conseguir bater palmas e celebrar, ao invés de ver com maus olhos aqueles que estão avançando e crescendo. O olhar de pureza ou o olhar da promiscuidade, da cobiça, da lascívia. Tudo é uma questão de ponto de vista. Tudo é uma questão das lentes ou dos óculos que nós usamos para enxergar a vida. Tem pessoas que saem de casa com um óculos cinza. Tudo é muito escuro ou cinza. Tem pessoas com óculos rosa. Tudo é muito romântico. Sinto dizer que você vai se machucar um pouquinho para perceber que a vida é um pouco mais dura e tem outras tonalidades de rosa que você não conhece. Nesse ponto do Salmo, ele muda o tom. Então os eruditos vão dizer que o Salmo, ele entra dentro de uma perspectiva imprecatória. Ele entra em modo declaração profética. E ele não contemporiza. O salmista é essa pessoa que fala real. E ele declara aquilo que é o óbvio. O que o algoritmo, a matemática da vida já aponta. Ele já se antecipa e declara: sejam envergonhados e repelidos todos os que aborrecem a Sião. Sejam envergonhados e repelidos. É a mudança de um cântico de confiança para imprecações de um salmo de lamentação. O agressor, nesse caso, ele é freado. E ele é enviado de volta para onde veio. Sião é a morada de Deus. Charles Spurgeon disse que Sião é a igreja. É a causa de Deus no mundo. E eles odeiam Deus
o rei e os seus súditos. E o que o salmista diz é que eles serão envergonhados e repelidos. Beacon diz: sejam confundidos e tornem atrás. Harrison diz sobre o texto: sejam desgraçados e dispersos. Spurgeon diz: retrocedam e sejam envergonhados. Ele faz essa declaração, e nós, nesse misto de bondade e ignorância cristã, nós não temos o discernimento para falar contra os poderes que estão por detrás de pessoas. Porque, por vezes, o que está nos atacando é carne e sangue, mas que por detrás deles existem forças espirituais que precisam ser combatidas, precisam ser resistidas. Há espíritos que atormentam pessoas e tentam fazer com que eles se tornem atores da agenda demoníaca no mundo. Eu tenho dito, Deus está contratando pessoas para a sua ceifa, diz a Bíblia, nas parábolas. Deus está contratando pessoas para o seu script, para o seu filme. Deus tem um roteiro e precisa de atores. E está convidando-nos para fazer parte dos seus planos nesse mundo. O diabo também está contratando. E tem algumas pessoas que já assinaram o contrato. Eles são agentes para destruir famílias, através do adultério. Eles são agentes para saquear a herança, através do roubo. Eles são agentes para provocar o ânimo das pessoas, através das suas amarguras, do seu ressentimento, das suas fofocas, das suas mentiras, a fim de difamar. Difamar é tirar a boa fama. Gente que está emprestando a sua boca para Satanás falar. Dê um sorriso para o seu irmão, fala: está difícil, mas vai melhorar, irmão. E a quarta lição que nós aprendemos nesse salmo é que as pessoas amargas vão ficar sem frutos. Elas não vão ter colheitas. Elas não vão ter resultados que durem. Eu não estou falando somente de resultados, porque eu acabei de ler o salmo que fala de pessoas que têm um certo resultado, mas esse resultado não é permanente. Essas pessoas serão sem fruto, e a metáfora usada pelo salmista é que elas serão como a erva dos telhados, que secam antes de florescer. Então, gente, muito cuidado com essa gente plantada no telhado, cheia de pirotecnia, que aparece numa van premier, se lança, se publiciza, você vê tão alto. Semente tem que ter chão, raiz, umidade, profundidade. O salmista está falando, eles foram plantados no telhado, mas eles estão fora da realidade. No telhado não tem raiz, não tem como lançar suas raízes, não tem chão, não tem umidade. Pessoas plantadas nos telhados não conseguem lançar raízes. A posição elevada de alguns não vai lhes garantir uma colheita satisfatória. A grama dos telhados, embora esteja acima da cabeça dos homens, vai murchar e vai desaparecer. Embora alguns estejam no alto, eles têm breve duração. Como diz o Salmo 91, verso 7, somente com os teus olhos olharás e verás a recompensa do ímpio. Tem gente que já até elegeu o seu ímpio aqui. Não faz isso não, irmão. Por mais que se exaltem, por mais que eles sejam aparentemente grandes, eles serão consumidos pelo calor intenso, porque lhes falta umidade. Entenda que umidade é a raiz de humildade, que é a mesma raiz da palavra humor. Humor, umidade e humildade andam juntos. Sem humor não tem
umidade no chão da existência. É por isso que às vezes você não pode levar algumas pessoas a sério. Você tem que rir, porque é engraçado. Principalmente a sua mulher. Se você não aprender a rir das mulheres, esse é um dos primeiros conselhos que eu falo quando o rapaz decidiu casar com a moça. Fala, aprenda a rir, e aprenda a rir rápido. Porque se o casamento não é engraçado, vocês vão se matar. Tem uma hora que você vai... Não é sério, isso não é sério. Deus está brincando quando colocou eu do lado de uma mulher tão diferente de mim com... Não, Deus ainda coloca as crianças ainda. Casamento tem que ser engraçado. Por isso que todo pregador de família é engraçado. Porque esse é um assunto muito engraçado. E se você não aprender a rir rapidamente, você vai morrer do coração cedo. Então chega em casa, olha para ela e só... Às vezes elas falam uma coisa, você não precisa nem entender, você só... Ainda mais quando ela diz que não tem sapato para ir na festa. Essa erva do telhado, aprenda a fazer categorizações, né? Vai falar, aquilo ali é trigo, está plantado no chão, tem raiz, está conectado a uma estrutura, tem umidade, tem solo, né? Tira as sandálias dos teus pés, Moisés, pisa no chão, no mundo real. E tem aqueles que são a erva do telhado. Olha lá, a erva do telhado. Quem? Fulano? É erva do telhado, que vai ser consumida pelo calor, porque lhes falta umidade, não tem origem e não estão ligados à terra. E o texto diz, seca antes de florescer. Como a grama estéril que seca. Ou como diz o Salmo número 1, os ímpios não são assim. São, porém, como a palha que o vento dispersa. Tem gente hoje que está na alta, dê uma voltinha, passa um tempo, talvez demora 5, 10 anos para isso acontecer. O terceiro Reich durou 12 anos. E o Hitler foi embora. E foi recebido pessoalmente no 5º andar do inferno. Foi pessoalmente. Tenho certeza que o diabo foi lá fazer as... Seja bem-vindo ao lugar onde não existe esperança. Como dizia Dante na Divina Comédia. A erva no telhado, ela é evidente. Está diante dos olhos de todos. É pública, é notória. Mas é passageira, temporária, provisória, seca antes de florescer, com a qual não enche a mão o ceifeiro, nem os braços o que ata os feixes. William Taylor fala, o ceifeiro segurando as hastes com a mão aplica a foice e depois dele chega o amarrador. Era assim que eles faziam. Eles juntavam os feixes e alguém chegava amarrando, que reúne as hastes na beirada de suas vestes até que tenham bastante delas para amarrar e formar um molho. Nesse caso, não há nenhum molho. A erva inútil dos telhados nunca chegará a dar frutos. Sejam, na versão da Passion, sejam como a erva plantada em terra rasa, que logo murcha sem sustento. Sejam como ervas daninhas, ignoradas pelo ceifeiro e sem valor para o ceifador. Quem se deixou vencer pelo ódio, não tem tempo para viver, porque está focado na dor. Tudo que ele vê é a sua ferida. Então, quem vive assim fica paralisado, não consegue construir sonhos, porque está preso ao passado. E a vida então passa rápido, e passa sem fruto. Essas pessoas ficam sem colheita, e por fim, eles não serão abençoados pelos que passam. Diz o texto no verso 8, vamos ler? E os que passam não dizem,
A bênção do Senhor seja convosco. Nós vos abençoamos em nome do Senhor. Veja, os que passam não dizem, porque o costume judaico era passar por uma plantação, por uma seara, e dizer: o Senhor vos abençoe, Deus seja convosco. Na cultura dos judeus, quem passasse por alguém que estava colhendo a sua safra, gritaria: que o Senhor vos abençoe. É como disse Ruth, no capítulo 2, eis que Boaz veio de Belém e disse aos segadores: o Senhor seja convosco. Responderam-lhes ele: o Senhor te abençoe. Era uma troca de bênçãos. E como a gente precisa dessa troca de bênçãos, de gente que a gente pode abençoar e ser abençoado por elas. Como era bonito o costume antigo, papai, bênção, Deus te abençoe, meu filho. Como falta hoje a bênção dos pais para muitas coisas. Como falta a bênção dos líderes hoje para muitas coisas. Ao passarem uns pelos outros, eles se cumprimentavam com saudações amigáveis. Era mais do que um bom dia, boa tarde ou boa noite. Era: o Senhor te abençoe, o Senhor seja convosco. Mas o homem ímpio, diz a Bíblia, não deseja paz, e não deseja prosperidade, e nem alguém o saúda com boas palavras. O homem ímpio fica secando o negócio do outro. Ele passa pelo outro e fica assim: não pode dar certo. Mas o costume de Israel era passar: o Senhor seja convosco, e recebia em troca: o Senhor te abençoe. A negligência cultural, nesse caso, de dar uma saudação de bênção, era considerado um insulto. Era uma desonra passar por uma colheita, ver o segador e não dizer: o Senhor te abençoe, o Senhor seja convosco. E o texto está dizendo que ninguém diga a eles: o Senhor te abençoe, porque o homem mau vai terminar sem amigos. Eu conheço as pessoas pelas pessoas mais próximas dele. Eu sei quem é você pelos seus amigos íntimos. E também sei quem é alguém quando ele não tem ninguém, de fato, com relacionamento profundo, que olhe nos olhos e diga a verdade em amor. Pessoas sozinhas. Pessoas que muitas vezes erram sozinhas e não tem ninguém para lhes confrontar. Ninguém que possa dizer: ei, para por aí. Ei, você tem pontos cegos, eu estou vendo. Os povos antigos acreditavam que as bênçãos produziam bons efeitos sobre a vida vegetal, bem como sobre a vida humana. Sabe-se hoje em dia que palavras bondosas, além de uma música suave, realmente produzem bons efeitos sobre as plantas. As samambaias da sua casa, elas não vingam se a sua casa vive de briga e de amargura. Já é comprovado. Samambaias, algumas plantas, não prosperam num ambiente hostil. Pergunta para o seu irmão: como estão as plantas da sua casa? Sem falar nos bebês. Você sabe quem mais absolve essa atmosfera? São as crianças. As crianças sabem de quase tudo que está acontecendo. Elas têm uma percepção espiritual muito aguçada. A versão da Passion diz: ninguém que os veja diga que as bênçãos de Yahvé estejam sobre a sua vida, que o Senhor abençoe. Ei, você tem alguém para te abençoar? Você tem alguém que te abençoa? Há pessoas hoje sem ninguém para lhes dar uma bênção, ou que são apenas abençoadas por pessoas ilegítimas. Na verdade, não são amigos, são cúmplices. É uma diferença fundamental nessa relação. As pessoas que estão com você e pecam com você, pecarão contra você. Saul buscou uma pitonisa para ouvir a voz de Deus.
Porque ele não tinha mais um profeta amigo. Só tinha bruxo. Esaú brigou por uma bênção verbal que seu pai Isaac tinha dado para o seu irmão. E no final do livro de Gênesis, Jacó abençoou os seus filhos e os filhos dos seus filhos com bênçãos que se cumpriram. O costume era tão poderoso que um patriarca tinha o poder de dar comandos, direções e bênçãos para as futuras gerações. Há pessoas que saíram de casa sem a bênção dos seus pais. Há pessoas que saíram das igrejas sem as bênçãos dos pastores. Há pessoas que lançam maldições todo o tempo sobre os outros. Eles semearam desonra. E diz o texto que não serão abençoados pelos outros, nem benditos em si mesmos. Como disse Spurgeon sobre os maus, eles vão florescendo e vão perecendo. São eminentes em posição, invejados na sua prosperidade, efêmeros na durabilidade, vazios de solidez e isentos de bênçãos. E tem um texto que é muito esquecido por nós, que fala sobre Abraão e sobre a sua descendência. E acredite, Gálatas vai dizer que os descendentes de Abraão não são somente os judeus, são os cristãos nascidos de novo. Está lá em Gálatas 3, verso 7, por exemplo. Diz o texto de Gênesis: abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. O texto está dizendo que abençoar alguém que anda com Deus, que teme a Deus, que é da descendência original de Abraão, é lançar sobre você uma bênção também. Mas no outro caso, amaldiçoá-lo pode trazer sobre você um efeito bumerangue que você não gostaria de ter. Eu estava conversando esses dias com uma autoridade aqui do Brasil, muito conhecida, e eu achei incrível a consciência que ela tem. Ela disse: esse negócio de falar mal de pastor, de líder, dá um azar. Tem gente com a vida parada, sem fruto, sem colheita, por conta da maledicência. E cada um de nós tem que se incluir nessa advertência, porque tem coisa que não é da sua jurisdição, tem coisa que não é sobre você, você não tem nada a ver com isso, é Deus que vai tratar, é Deus que vai lidar. Então, muito cuidado quando falar dos filhos de Deus. O Bill Johnson, ele disse: Deus honra e defende os que estão ausentes. E os profetas que morreram no passado e que não estão vivos, até estes, Deus vai defendê-los na sua ausência. Ou seja, cuidado quando falar de homens de Deus que já morreram. Você pode conferir informações, trazer dados, mas você não pode ser perverso com a língua. Finalmente, vocês estão com fome, né? Eu senti esse ar com a fome. Finalmente, os maus que se recusam a arrepender-se vão encontrar sua semeadura. E eles vão ficar estéreis. Eles vão perder a sua audiência, a sua influência. Passarão pelo mundo e não vão deixar saudades. Mas o justo, diz a Bíblia, encontrará consolo das suas dores. Será curado das suas feridas e achará os caminhos da vida. Eu quero terminar hoje fazendo 3 afirmações, 3 pontos que são 3 desafios. Primeiro, eu preciso confrontar a amargura e o ódio das pessoas que estão vivendo enviesadas pela dor.
Paulo disse aos Efésios: longe de vós toda amargura, e ira, e cólera, e gritaria, e blasfêmia, e malícia. Veja a progressão da amargura: ira, cólera, blasfêmia, malícia. A amargura vai se transformar no olhar malicioso e maldoso sobre todos os aspectos da vida. É quando alguém perde a inocência. Para ele, ninguém mais é inocente. Você julga os outros pelo seu olhar. A dor se transformou em maldade contida no íntimo. E eu preciso dizer a você que você precisa liberar seu passado essa manhã. Sim, lavraram grandes sulcos, eu fui apunhalado pelas costas. Muito bem, o Senhor é justo, cortou as cordas dos ímpios. Sim, muitas vezes, desde cedo, me perseguiram. Eu sofria bullying, me chamavam de cabeção lá na escola. Todavia, não prevaleceram contra mim. Sabe? O segundo ponto é que você vai ter que talvez restituir pessoas, restituir palavras, restituir reputações, restituir o que é de direito de alguém que você não deu. Algumas pessoas vão ficar paralisadas, porque elas devem a outras pessoas, porque elas roubaram a boa imagem, a boa fama. A amargura delas, por vezes, fez com que o olhar de outras pessoas fosse contaminado pelo seu próprio olhar. Restituição. Nós queremos restituição, mas nós temos que dar restituição a quem por direito. E por fim, eu quero abençoar a sua colheita. Eu quero te dizer que o Senhor seja convosco. Nós temos que criar esse ambiente de bênção uns dos outros. A gente tinha que se ver: o Senhor seja convosco. Eu sempre mando mensagens para as pessoas: o Senhor seja contigo. E a resposta de alguém deveria biblicamente ser: o Senhor te abençoe. Imagine esse ambiente onde os crentes se abençoam. Sim, falar bem pelas costas. E quantos estão comigo aqui hoje? Me ajuda aí. Abençoar as pessoas é uma maneira poderosa de destruir o aguilhão do mal. E existe uma bênção que eu quero que você fique de pé para que a gente leia. Eu estava conversando com algumas pessoas esses dias sobre músicas. Está faltando essas canções onde a gente se abençoa. Porque nessas canções que a gente se abençoa, as pessoas ficam cantando para Deus, né? Sobre tua vida, meu irmão, não vale encantamento. E a gente fica cantando: sobre tua vida, meu irmão, somos corpo. E assim, eu preciso de ti. Aí o irmão, ele está falando com Jesus, né? Não, essa é a música para você abençoar o irmão. Eu tenho que chegar em casa abençoando os filhos. Eu sempre fiz isso com as minhas filhas. Desde que quando elas estavam no útero da mãe delas, eu abençoava elas. E eu nunca nem aceitava algumas coisas que as pessoas dizem, às vezes elas não entendem o poder das declarações. E eu sempre fui firme e tentei ser exato sobre essas coisas. E há um texto na Bíblia que me abençoa há muito tempo, que diz assim: de nós se tem lembrado o Senhor, Ele nos abençoará. Abençoará a casa de Israel, abençoará a casa de Arão. Ele abençoa os que temem o Senhor, tanto grandes como pequenos. Olha só esse texto:
Essa é uma das minhas bênçãos preferidas. O Senhor vos multiplique, o Senhor vos aumente cada vez mais a vós e aos vossos filhos. Sede benditos do Senhor, que fez os céus e a terra. Então diga para o seu irmão: de nós tem se lembrado o Senhor, Ele te abençoará. Abençoará a casa de Israel, a casa do Brasil, a casa do nome dele aí, qual é o nome? A casa do JB. Ele abençoa os que temem o Senhor, tanto os grandes como pequenos. Então levante a mão para o seu irmão e diga: o Senhor te aumente bênçãos mais e mais sobre você e sobre os seus filhos. Seja bendito do Senhor, que fez os céus e a terra. Pai, hoje eu oro, lida com os gaps, os nós, os ressentimentos, as amarguras, esposas, maridos, filhos, pais, pessoas que estão feridas, machucadas, sangrando. Hoje libera sobre nós a cura, para que não nos tornemos maldosos, maliciosos, enviesados pela ferida. Hoje, Senhor, nós estamos prontos para receber a restituição, mas antes prontos para devolver a honra, devolver o respeito, devolver aquilo que foi sonegado àqueles que por direito tinham que recebê-los. E por fim, nós estamos declarando uma bênção sobre a colheita dos teus filhos. Nós estamos passando hoje sobre as empresas, sobre as famílias, sobre os negócios, sobre os empreendimentos e dizendo: o Senhor seja convosco. Nós estamos levantando as nossas mãos como igreja e abençoando as obras das mãos dos teus filhos nessa manhã. Abençoamos os seus negócios, abençoamos suas famílias, abençoamos seus filhos, abençoamos uma colheita para esse semestre ainda. Nós declaramos que antes de findar esse semestre, os filhos de Deus vão receber uma farta, abundante colheita em suas vidas. Que o Senhor seja convosco, que o Senhor te abençoe. E nós entramos no modo abençoar. Nós somos abençoadores. E nós nos arrependemos de sentenças e julgamentos que fizemos contra pessoas que o Senhor está tratando, que é coisa do pai e do filho, e não do irmão para com o irmão. Sim, Senhor, nós somos filhos e não bastardos, e estamos prontos para ser corrigidos pelo Senhor sempre, para viver em Tua presença nos caminhos da vida. Levante as suas mãos hoje. Eu abençoo você, abençoo sua família com as bênçãos das profundezas, com as bênçãos dos altos céus, com as fontes de vida, com as sementes florescendo, frutificando, crescendo, com umidade, com o Espírito Santo chocando, fazendo crescer, que o seu esforço seja recompensado, que aquilo que você está fazendo não seja simplesmente para publicizar nos telhados, mas seja real, responsável, feito em acordo com os planos do Pai. E nós te abençoamos, e que o amor de Deus, a graça de Jesus e a comunhão do Espírito Santo seja sobre a sua vida. Dê um abraço gostoso no seu irmão.